Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Salmo 28. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E a paz do Senhor, ela vem por de fato para estabelecer em nossas vidas um sentido para que verdadeiramente possamos aprender e converter. A caminhada de nossas vidas, nós buscamos diariamente um sentido, um propósito para sermos melhor. Muitas das vezes pode ser que nós não vamos acertar no primeiro momento, mas é preciso ter consciência de que estamos num caminho de aperfeiçoamento daquilo que somos. O que nós não podemos é ficarmos estagnados e acostumados com o pecado ou com ideologias que nos levam a distanciar de Deus. Nas leituras de hoje, veremos que, diante do pecado que se alastrou por toda parte, Deus encontra um justo por meio do qual seu projeto de vida e salvação pode continuar. É isso que veremos na primeira leitura de hoje, em Gênesis, capítulo 6, dos versículos 5 ao 8, capítulo 7, dos versículos 1 ao 5 e versículo 10. E veremos que logo no versículo 1 está assim: O Senhor viu que havia crescido a maldade do ser humano na terra e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Vejamos que, da mesma forma que no evangelho de ontem, os fariseus buscavam sinais do céu, não para atestar que Jesus era o Senhor, mas eles queriam a todo momento um sinal, porque duvidavam. E a dúvida não era simplesmente uma dúvida da razão, era uma dúvida para diminuir, para desconfiar, para denegrir e simplesmente rejeitar aquilo que Jesus estava propondo como projeto de vida. E nesse sentido, a primeira leitura, ao destacar que havia um crescimento da maldade, o pecado se espalhou completamente, reflete a corrupção total da humanidade. Podemos olhar para o mundo de hoje e analisarmos várias situações a qual a corrupção ocorre na sociedade. E nesse contexto, há uma menção do arrependimento de Deus. E não se deve ser entendido como se Deus tivesse cometido um erro. No hebraico, o verbo usado, nachan, pode significar lamentar profundamente ou sentir pesar. Aqui indica a tristeza divina pela destruição causada pelo pecado. E no texto menciona que aparece um homem justo, Noé, que certamente aparece como uma exceção, e ele encontrou graça aos olhos do Senhor. Ele é justo, fiel a Deus em meio a uma geração corrompida. Então vejamos bem, o texto nos aponta, os textos de hoje nos apontam para que a grande maioria está rendida pelo pecado, mas ainda há a possibilidade daquele que é justo de estar subordinado à vontade de Deus, buscar um relacionamento correto com Deus e obediência à sua vontade. E Noé, ao construir a arca, entrando na arca com sua família, traz um sentido novo para a humanidade. Os 7 dias que viria a grande inundação nos aponta para um número que simboliza plenitude e conclusão na Bíblia. Apesar de todas as falhas, apesar de toda a corrupção, ainda há espaço para a humanidade se tornar melhor. Não é tudo que está perdido.
Devemos entender que nessa primeira leitura que o pecado tem consequências, Deus vê os justos, mesmo em meio à corrupção, Deus é misericordioso apesar da destruição, e a arca como símbolo de salvação. Assim como Noé e sua família foram salvos da destruição, a igreja é a arca que nos conduz à salvação em Cristo. E no evangelho de hoje, em Marcos capítulo 8, dos versículos 14 ao 21, o texto nos mostra que os discípulos ainda não entenderam plenamente quem é Jesus e sua missão. Eles estão preocupados com a falta de pão material, mas Jesus está falando sobre algo mais profundo. O perigo do fermento dos fariseus e de Herodes, ou seja, a hipocrisia, a corrupção e a incredulidade. E o fermento como símbolo, onde no judaísmo o fermento era frequentemente símbolo de corrupção. E aqui Jesus alerta sobre a falsa religiosidade dos fariseus, um legalismo sem amor, e sobre o poder corrupto de Herodes, um governo mundano sem temor a Deus. E Jesus recorda os milagres da multiplicação dos pães e questiona os discípulos, porque ainda duvidam. O número 12, cestos cheios após alimentar 5.000 pessoas, simboliza as 12 tribos de Israel. E o número 7, cestos após alimentar essa quantidade de pessoas, representa plenitude e universalidade. Mas mesmo assim, há uma cegueira espiritual. E Jesus usa uma série de perguntas retóricas, ou seja, provocativas, para mostrar que os discípulos estão espiritualmente cegos e mudos, e surdos também, nesse sentido. E mesmo depois de testemunhar tantos milagres, eles se ocupam com o pão físico, mas esqueceram que Jesus é o verdadeiro pão da vida. E a relação com a primeira leitura de hoje está exatamente numa humanidade completamente corrompida, pois seus pensamentos continuam maus. E no Evangelho, os discípulos, mesmo estando próximos de Jesus, não conseguem entender o que ele está ensinando. E ambos os textos, em Gênesis e do Evangelho de hoje, em Marcos, o problema central é a dureza do coração e a cegueira espiritual. Temos uma comparação de juízo e misericórdia. Em Gênesis, Deus decide purificar o mundo por meio do dilúvio. Em Marcos, Jesus adverte os discípulos sobre o fermento dos fariseus, mostrando que a corrupção espiritual leva à perdição, mas quem permanece fiel é salvo e alimentado por Deus. E veremos que no Evangelho de hoje, toda a conversa de Jesus é na barca. No comparativo com a primeira leitura, na arca de Noé, aqui Jesus está apontando para o caminho da salvação, para uma nova forma de viver, apontando para a possibilidade de uma nova humanidade. E nesse sentido, nós podemos nos perguntar no dia de hoje: nós estamos atentos ao fermento do mundo? Nós confiamos verdadeiramente que Deus provê? E nós conseguimos ver com os olhos da fé ou estamos espiritualmente cegos? São questionamentos importantes ao longo da nossa caminhada para que nós não possamos nos acostumar achando que nós temos fé suficiente, pois a todo momento nós precisamos de uma conversão profunda. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.